A mensagem de Trump é simples: o Canadá é um carona, e os Estados Unidos da América estão pagando a conta. O presidente Donald Trump tem acusado o Canadá, no início de 2025, de depender excessivamente da proteção militar americana, enquanto não investe o suficiente em sua própria defesa. E segundo Trump, isso precisa mudar rapidamente. Mas ele está correto? O Canadá realmente depende dos Estados Unidos da América para se manter seguro? Ou há mais nessa história? E se o Canadá é um aproveitador militar, o que significa isso para o futuro de suas relações com os Estados Unidos da América? Neste vídeo, vamos desmontar o argumento de Trump, analisar os fatos por trás dele e explorar se o Canadá está realmente se aproveitando do poderio militar dos Estados Unidos da América ou contribuindo mais do que parece. Vamos começar de onde tudo isso começou. Em julho de 2023, o conselho editorial do Wall Street Journal publicou um artigo de opinião no qual acusava o Canadá do mesmo crime. O artigo zombou que, devido aos baixos gastos militares, o Canadá deveria ter se sentado na mesa dos júniors no encontro anual da OTAN de 2023. O compromisso do Canadá de 1,38% do seu produto interno bruto para a defesa foi considerado insuficiente pelo Wall Street Journal. Pior ainda, a membresia do Canadá no grupo dos 7 nações foi questionada, com o Wall Street Journal observando que é o menor gastador militar dos 7. O Canadá tem sido um passageiro gratuito do Exército dos Estados Unidos da América que vigia a América do Norte, segundo o artigo. O país viveu décadas sendo um membro fundador da OTAN e um aliado importante na Segunda Guerra Mundial. Se soberania e orgulho nacional têm algum valor, o Canadá não pode se abster do conflito em defesa. O presidente Trump aparenta concordar. Apesar de não estar disposto a enviar tropas americanas para mostrar ao Canadá o que a suposta carona gratuita alcança em uma guerra, ele está comprometido em usar força econômica para convencer Ottawa a ver seu ponto de vista. Desde que assumiu a presidência, Trump ameaça impor tarifas sobre as exportações canadenses. No início de fevereiro, ele cumpriu a ameaça, impondo uma tarifa de 25%, afirmando que esse imposto sobre bens canadenses se deve a preocupações com imigração ilegal e tráfico de drogas. Em suma, como o exército canadense não está solucionando esses problemas, os Estados Unidos da América aplicarão tarifas até que o façam. O Canadá respondeu com tarifas próprias de 25%, afetando cerca de US$ americanos 106,6 bilhões em produtos americanos. Em 4 de fevereiro, Trump suspendeu as tarifas americanas por 30 dias, após o Canadá garantir que reforçaria o patrulhamento na fronteira para combater problemas de imigração e tráfico. Essa pausa veio após o Canadá se comprometer a reforçar o controle de fronteira, abordando uma das preocupações de Trump sobre o país. O Canadá mobilizará 10 mil soldados para a fronteira com os Estados Unidos da América, visando combater o tráfico de fentanil. No entanto, parece um objetivo estranho para o Canadá ter, quando menos de 1% das 4.500 libras dessa droga ilícita são apreendidas nos Estados Unidos da América. Desde setembro de 2024, teve origem no Canadá. A vasta maioria, surpreendentes 98%, foi interceptada na fronteira sudoeste da América com o México. Desse modo, o México também disponibilizou 10 mil soldados em sua fronteira, por motivos similares aos do Canadá, com essa tropa fronteiriça possivelmente sendo bem mais efetiva em reduzir o tráfico de fentanil. Independentemente disso, Trump foi rápido em elogiar a abordagem do Canadá em uma postagem nas redes sociais, onde ele anunciou a pausa nas tarifas. Estou muito satisfeito com este resultado inicial. As tarifas anunciadas no sábado serão pausadas por 30 dias para tentar estruturar um acordo econômico final com o Canadá. Justiça para todos, escreveu Trump. O Canadá se comprometeu a criar uma força conjunta com os Estados Unidos da América para combater o tráfico de drogas, o crime organizado e a lavagem de dinheiro no país, além de concordar em designar os cartéis mexicanos responsáveis pelo tráfico de drogas na América do Norte como grupos terroristas. Essas ações são positivas, mas aparentemente não solucionam o principal problema de Trump com o Canadá. Tropas adicionais na fronteira não impedem Trump de acusar o Canadá de tirar vantagem dos Estados Unidos da América. Exército para a Paz e Prosperidade. Logo, após a pausa de 30 dias, as tarifas podem retornar se o Canadá não resolver os problemas de gastos com defesa apontados por Trump. Mas o Canadá precisa fazer isso? Essa pergunta leva a outra. O presidente Trump e o Wall Street Journal estão certos ao chamar o Canadá de aproveitador? Para responder, devemos contextualizar as alegações de aproveitador.
Tudo se resume ao compromisso de investimento em defesa da OTAN, País de Gales de 2014, ou Declaração de Investimento em Defesa da OTAN, País de Gales. Segundo a Declaração de Investimento em Defesa da OTAN, País de Gales, todos os membros da OTAN devem empenhar-se em investir 2% do produto interno bruto em defesa. O compromisso da OTAN Vilnius, de 2023, reforçou a meta de 2%, buscando que todos os membros a cumpram, ao invés de apenas sugerir seu cumprimento. O Canadá ficou abaixo da orientação de gastos da OTAN em 2023, gastando apenas 1,38% do produto interno bruto em defesa, segundo o artigo do Washington Post. Não foi muito melhor na década antes de 2023. De fato, apenas em 2021, o país igualou ou excedeu seu gasto do produto interno bruto de 2023, atingindo 1,4%. Entre 2012 e 2022, os gastos militares do Canadá variaram entre 1,1% e 1,3% do produto interno bruto, atingindo o mínimo de 0,99% em 2014. Em contraste com os Estados Unidos da América, os comentários de Trump sobre caronas grátis começam a fazer sentido. Os Estados Unidos da América têm gastado consistentemente mais de 2% do produto interno bruto em defesa desde a fundação da OTAN. 1953, que foi o auge da Guerra da Coreia, viu seus gastos aumentarem para 11,3% do produto interno bruto. Vimos picos semelhantes durante outros conflitos americanos, como a elevação para 4,5% de gastos em 2010, durante o auge das guerras do Iraque e Afeganistão. Mesmo excluindo as guerras, os Estados Unidos da América gastaram constantemente mais de 6% do produto interno bruto até os anos 1970 e tem se mantido entre 3% a 5% desde os anos 1990. Segundo dados mais recentes de 2023, os Estados Unidos da América gastaram 3,4% do produto interno bruto em defesa, 1,4% acima da recomendação da OTAN. Com o aumento adicional de 2,7% nos gastos de defesa 2024, é evidente que os Estados Unidos da América ultrapassarão mais uma vez a meta da OTAN. Começamos a ver um padrão emergente. Há mais de 10 anos, o Canadá não cumpre a meta de investir ao menos 2% do produto interno bruto em defesa. Em alguns anos, gastou menos da metade disso. Por outro lado, os Estados Unidos da América têm gasto mais que o dobro do objetivo do produto interno bruto desde os anos 1950 e ainda hoje quase o duplica. A disparidade é ainda mais contrastada quando você compara os valores reais em dólar. O pedido da América para o seu orçamento de defesa de 2024 foi de 842 bilhões. Esse dinheiro seria destinado ao suporte de 1,3 milhão de pessoas no exército ativo dos Estados Unidos da América, junto com as compras de equipamentos necessárias para manter o país no topo militar global. O gasto com defesa do Canadá é minúsculo em comparação. O escritório do oficial parlamentar de orçamento, estima que o dólares americanos 39 bilhões em seu exército em 2024, 2025, com aumento para dólares americanos 52,2 bilhões até 2029, 2030. Isso é menos de 5% do que os Estados Unidos da América gastam em sua defesa. E fica ainda pior. Essas cifras estão em dólares canadenses. Convertidas em dólares americanos, elas se tornam 27 bilhões e 32 milhões de dólares americanos e US dólares americanos 36,57 bilhões, respectivamente, evidenciando uma diferença ainda maior nos gastos entre Estados Unidos da América e Canadá. O Canadá se comprometeu a reduzir parte dos gastos com defesa, visando eficiência e focando no Departamento de Defesa Nacional. Este departamento visa gastar 810,4 milhões de dólares canadenses a menos em 2024, 2025, embora o Canadá possa argumentar que é dinheiro economizado, que poderia ser gasto em equipamentos. Esses fatos reforçam as declarações de Trump sobre o Canadá gastar consideravelmente menos que os Estados Unidos da América na defesa, dando credibilidade à ideia de que o país espera auxílio dos Estados Unidos da América se for atacado. A favor do Canadá, o país está tentando melhorar seu gasto do produto interno bruto. Em julho de 2024, o então primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou planos para aumentar os gastos de defesa do Canadá para 2% do produto interno bruto até 2032. Isso preocuparia ainda mais Trump. Esperar quase uma década para o Canadá atingir a meta de gastos da OTAN apenas reforçaria a afirmação de que o país está se aproveitando gratuitamente.
O ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, ciente disso, fez aparições na mídia em 24 de janeiro, alegando que atingir 2% do produto interno bruto em gastos militares era alcançável em 2027, 5 anos antes da meta de Trudeau. Meu objetivo é fazer isso o mais rápido possível, e estou cada vez mais confiante de que conseguiremos, disse Blair à Canadian Broadcasting Corporation News. As recentes alegações surgem logo após Trump sugerir que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano. Blair argumenta que o Canadá não só está no caminho para os 2%, mas vai acelerar sua jornada para agradar os Estados Unidos da América. Mas existem problemas com os comentários de Blair. Em outubro de 2024, o parlamentar de orçamento indicou que o plano inicial de Trudeau de alcançar 2% do produto interno bruto em gastos com defesa até 2032 encontraria desafios. Para o Canadá atingir isso, precisaria duplicar seus gastos com defesa naquele ano. Isso faria os gastos do Canadá colidirem com as âncoras fiscais estabelecidas pelo parlamento em 2023, criadas para controlar despesas, como os cortes orçamentários propostos para o Departamento de Defesa Nacional mencionados anteriormente. As âncoras fiscais visam reduzir a razão dívida, produto interno bruto do Canadá, com a meta de mantê-la em 1% até 2027. Elas foram implementadas porque o governo Trudeau foi muito criticado por não controlar os gastos governamentais em 2023, colocando o Canadá em uma situação difícil. As âncoras precisam ser removidas para permitir o aumento dos gastos de defesa do Canadá para 2% do produto interno bruto. Caso contrário, esses aumentos serão praticamente impossíveis. O parlamentar de orçamento também acredita que o Canadá não atingirá as metas estabelecidas por Trudeau, muito menos a meta acelerada de Blair. Diz que a projeção para os gastos com defesa do Canadá alcançarem 1,76% do produto interno bruto até 2029-30 era irrealista, com a proporção real provavelmente sendo de 1,58% do produto interno bruto. O aumento requer uma rápida escalada nos gastos, segundo o parlamentar de orçamento, acrescentando que o governo canadense não explicou como aumentará os gastos com defesa mantendo as âncoras fiscais. A mensagem parece ser simples. O Canadá pode prometer aumentar os gastos com defesa para até 2% do produto interno bruto, mas atualmente os números não batem, o que só aumentará as críticas sobre o país ser um carona. Você pode pensar que o Canadá não é o único país da OTAN que não atinge a meta de 2%, há muitos mais. Então talvez a situação de gastos do país não seja tão ruim quanto parece. Se você tivesse dito isso antes de Putin iniciar sua operação militar na Ucrânia, você poderia ter um caso. Essa guerra parece ter despertado membros da OTAN para a necessidade de aumentar gastos com defesa, com o Canadá sendo um dos poucos que não atingem a meta de 2%. Segundo o Conselho Atlântico, a guerra na Ucrânia provocou um aumento de 18% nos gastos com defesa entre os aliados da OTAN na Europa e no Canadá até julho de 2024. Esses aumentos fizeram 2,71% do produto interno bruto, considerando todos os membros. Porém, o Canadá individualmente investe bem menos do produto interno bruto em comparação à maioria dos outros membros. Desde 2024, 23 dos 32 membros da OTAN cumprem ou superam 2%. Isso coloca o Canadá entre os 9 países que não estão gastando o valor sugerido pela OTAN. Para agravar, o Canadá nem é o maior gastador entre os 9 países que não alcançam os 2%. Itália, Croácia e Portugal estão gastando mais de seu produto interno bruto, embora ainda não atinjam o valor desejado pela OTAN. Apenas Bélgica, Espanha, Luxemburgo e Eslovênia estão gastando menos do que o Canadá na frente do produto interno bruto. Portanto, o Canadá não está apenas sendo ultrapassado massivamente pelos Estados Unidos quando se trata de gastos militares. O país também está entre os 5 membros da OTAN que menos gastam em relação ao produto interno bruto, passando a impressão de que está se aproveitando. E piora para o caso do Canadá de não ser chamado de aproveitador. A Canadian Broadcasting Corporation News destaca que a OTAN espera que seus membros gastem ao menos 20% do orçamento de defesa em equipamento militar. Essa condição foi delineada no Compromisso de Vilnius, da OTAN, de 2023, mencionado anteriormente, e o Canadá não está cumprindo-a. Além disso, foi um dos únicos 2 membros da OTAN que não atingiram a meta de 20% de gastos em equipamentos em 2024, o que é problemático, visto que cerca de metade do equipamento militar do país está indisponível ou inutilizável.
Em suma, o Canadá não apenas subinvestiu por décadas, mas também enfraqueceu ativamente seu exército em termos de equipamentos. A situação é tão ruim para o Canadá que Elbridge Colby, ex-oficial da administração Trump, afirma que o país está fazendo uma farsa de seu status como nação do G7. Como ele pode se encaixar nesse grupo quando ridiculariza o mínimo necessário para participar de uma cúpula do G7? Questiona Elbridge. Porém, a comparação entre os militares do Canadá e dos Estados Unidos da América talvez seja o sinal mais claro de que os canadenses estão se aproveitando, contando com o socorro americano. Segundo o agregador militar global Firepower, os Estados Unidos da América possuem 1.328.000 militares ativos. O Canadá tem apenas 68 mil. O Canadá possui 351 aeronaves em comparação com as 13.043 dos Estados Unidos da América e suas 73 embarcações, 367 a menos que os americanos. Uma estatística chocante, considerando que os 151.019 milhas da costa do Canadá são as mais longas do mundo. Não importa onde você olhe, o Canadá parece ficar aquém. Os 74 tanques e 21.704 veículos blindados, enquanto os Estados Unidos da América têm 4.640 tanques e mais de 391 mil veículos blindados, o Canadá não possui artilharia ou projetores de mísseis móveis. Nenhum aspecto das Forças Armadas canadenses se equipara aos Estados Unidos. Claro, não se espera que seja assim. O produto interno bruto do Canadá foi de 2,89 trilhões em 2023, comparado aos 27,72 trilhões da América. O que significa que gastaria muito menos com suas forças armadas, mesmo que atingisse as metas da OTAN. A disparidade entre Canadá e Estados Unidos da América é tão grande que muitos, incluindo Trump, poderiam argumentar que o Canadá não seria capaz de se defender sem os Estados Unidos da América se fosse invadido. O caso é incrivelmente forte para que o Canadá seja considerado um carona. Mas, e o caso contra essa afirmação? Não é tão convincente quanto o Canadá gostaria. O Canadá poderia indicar que a meta de 2% da OTAN é uma sugestão, não uma exigência, e ressaltar seu plano plurianual para atingi-la. Os argumentos não se sustentam bem, considerando quantas nações da OTAN atingem 2% e as barreiras para os planos do Canadá de fazê-lo. Um argumento mais convincente para o Canadá seria que é um dos membros mais ativos da OTAN em termos de sua participação nas operações da organização. Benjamin Zeiler apresentou esse caso em um artigo de julho de 2023 para o Instituto CDA. Ele afirma que o Canadá, como outros países, pode priorizar mais o envio de soldados para as operações da OTAN do que o valor investido na aliança. Essa medida inclui não só uma análise do resultado de uma operação específica e das contribuições dos Estados-membros, mas também sua sustentabilidade, como em uma missão de manutenção da paz, explica Zeiler. Ele traz o exemplo da Bósnia. O Canadá participou de missões da OTAN naquele país nos anos 90, com Zeiler apontando a paz duradoura resultante como prova de que o Canadá não é um aproveitador. Apesar de gastar menos do seu produto interno bruto em defesa, comparado a outros membros, o país é mais ativo em operações que atingem os objetivos da OTAN, indicando que sua produção supera a de muitas outras nações. Talvez Zeiler tenha um ponto. O problema é que Trump, o Wall Street Journal e outros que acusaram o Canadá de ser um carona não vão analisar minuciosamente essas operações. Mesmo se olharem, podem apontar envolvimentos semelhantes dos Estados Unidos da América e como essas operações não seriam possíveis sem os países que gastam o recomendado pela OTAN em equipamentos. Zeiler afirma que os Estados Unidos da América pensam globalmente, com a maior parte de seu orçamento de defesa voltado para atividades centradas na América, enquanto outras nações da OTAN pensam localmente, geralmente em termos europeus. Porém, isso não ajudará o Canadá. Sendo parte da América do Norte, os Estados Unidos da América podem argumentar que o Canadá deveria se preocupar tanto quanto eles com a defesa do continente. No momento, a situação não parece favorável para Trump. Os números e estatísticas também não estão a favor do Canadá. O Grande Norte Branco pode ser um aproveitador. Se for, o que você acha que o Canadá pode fazer sobre esse problema? O país pode aumentar rapidamente os gastos com defesa para 2% do produto interno bruto ou as barreiras atuais impedirão isso. Trump continuará usando tarifas para obter o que deseja do Canadá. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir.
Assista agora! E se Trump usar força para dominar o Canadá, ou clique neste outro vídeo.